A mudança começa com uma decisão. Abandone o velho, abrace o novo e veja o que Deus pode fazer em sua vida. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22, que diz: Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. No versículo, o apóstolo Paulo instrui os cristãos de Éfeso a abandonarem sua antiga forma de viver, marcada pelos desejos enganosos da natureza pecaminosa. Ele destaca que essa mudança não é passiva, mas exige uma decisão consciente para deixar de lado velhos hábitos que nos afastam de Deus. Essa transformação é crucial para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, que é boa e perfeita. Paulo sabe que o crescimento espiritual vem da renovação contínua da mente e do nosso coração, o que significa deixar para trás tudo aquilo que nos corrompe e nos impede de avançarmos. Ao seguirmos essa orientação, abrimos espaço para que Deus nos transforme, criando uma nova vida onde o passado fica para trás e tudo se torna novo, permitindo-nos enfrentar desafios espirituais e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Podemos ler na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira mudança com Deus não ocorre por acaso. É o resultado de uma decisão consciente de abandonar velhos hábitos que nos afastam dele. Assim como Israel teve que deixar o Egito para alcançar a terra prometida, nós também precisamos renunciar às coisas que nos prendem ao pecado. Deixar o passado para trás e mudar não é fácil, mas é crucial para nosso crescimento espiritual. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos fazer uma escolha diária de seguir o caminho que leva à vida eterna, sabendo que Deus está conosco para nos transformar. Nossa jornada cristã exige uma transformação contínua, semelhante à poda de uma árvore ou ao trabalho do oleiro com o barro. Só crescemos e florescemos quando estamos dispostos a cortar o velho e permitir que Deus nos molde para cumprir sua vontade. Podemos ler na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quanto tempo continuaremos a brincar com o pecado e enganar a nós mesmos, mantendo velhos hábitos que nos escravizam? Quantas vezes damos mais importância ao que os outros pensam de nós do que ao que Deus sabe e vê em nossos corações? Acreditar que o crescimento espiritual virá sem esforço ou uma decisão firme é um engano. Precisamos despertar desse nosso sono espiritual, abandonar comportamentos que nos afastam de Deus e estabelecermos metas claras para o nosso crescimento. O Senhor nos chama à santidade, mas nos apegamos ao passado e ao que nos corrompe. É hora de cortar o mal pela raiz e colaborarmos com Deus, fazendo escolhas que realmente transformem nossas vidas. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 4 a 6, que diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nessa passagem, a palavra de Deus nos desafia a uma transformação radical ao nos mostrar que, assim como Jesus foi ressuscitado, devemos também viver uma nova vida. Essa mudança não é apenas uma questão de desejarmos, mas fazermos uma escolha diária que exige metas claras e a eliminação de hábitos antigos. Devemos identificar e abandonar aquilo que nos mantém presos ao passado através da oração e da leitura da palavra. O paradoxo é que,
Ao deixar o que consideramos essencial, como velhas atitudes e antigos comportamentos ruins, ganhamos uma liberdade maior e uma proximidade mais profunda com Deus. A verdadeira transformação é interna e requer uma decisão firme para não nos enganarmos com mudanças superficiais. Ao seguirmos o exemplo de Jesus e nos dedicarmos a essa renovação, encontramos plenitude e propósito, refletindo verdadeiramente a nova vida em Cristo. A mudança começa com uma decisão: abandonarmos as velhas atitudes, abraçarmos as novas e assim vislumbrarmos aquilo que Deus pode fazer em nossa vida.